Irmão querido, irmã querida, boa noite. Nós estamos dando início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. Já tivemos o culto de hoje cedo, no centro de Niterói, e agora vamos para o culto da noite, o culto das 7. E gostaria de convidá-lo a se juntar a mim no momento de oração. Agora, observe que, propositalmente, eu procuro nessa oração introdutória, sempre seguir a liturgia reformada, incorporando-a numa única oração. Porque o culto reformado ele é dividido em adoração, ações de graças, confissão e súplica. E é claro, e como momento todo especial, o culto que é prestado a Deus na forma da igreja humildemente parar para ouvir a palavra de Deus por meio da pregação do ministro da palavra. Então gostaria de convidá-lo a se juntar a mim nesse momento de oração. Pai Santo, nós o contemplamos na beleza da tua santidade. O amamos ardentemente, Senhor. Não conseguimos não amá-lo. É impossível não amar, não desejar, Senhor, e não o querer acima de todas as coisas, porque Tu és amável, Senhor. Nós também estamos aqui para te dizer muito obrigado, Senhor, expressando desse modo a nossa gratidão pelo teu cuidado providencial, porque sentimos que somos tuas ovelhas e que o Senhor é o nosso pastor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós rogamos a ti perdão pelos nossos pecados. Senhor, estamos certos que precisamos aprender a amar mais a ti e ao próximo, Senhor, como a nós mesmos. Ah, Senhor, perdoa-nos por todas as áreas das nossas vidas nas quais resistimos à tua voz. Nós te pedimos perdão por essa parte de nós mimada, teimosa, que se recusa a ouvir não. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por não andarmos no caminho racional e belo do amor. Senhor querido, comunica a nós o teu perdão. Que nós nos sintamos acolhidos por ti. E nós pedimos que agora que tua palavra vai ser exposta, que teu Espírito nos auxilie, Senhor, para que entendamos o seu significado. Ó Deus, e tenhamos aquela compreensão espiritual do texto, aquela compreensão do Espírito, que faz com que não apenas entendamos, Senhor, a teologia da passagem, Senhor, até mesmo o seu significado, mas que nos permite, Senhor, experimentar encanto pela verdade que nos é comunicada pela tua palavra. Faz assim, Senhor, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão querido, minha irmã querida, eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, verso 22. Eu darei sequência a essa série de mensagens, já que já deve durar 2 anos e meio. Deve 2 anos que eu estou fazendo uma exposição de todas as parábolas, de todas as metáforas de Cristo. Começamos no Evangelho de Mateus, analisamos todas as metáforas e parábolas do Evangelho de Mateus, fizemos o mesmo no Evangelho de Marcos, em seguida no de Lucas, e agora nos encontramos no Evangelho de João. E aqui há uma metáfora belíssima empregada por Cristo, a fim de que nós entendamos o seu significado para a nossa vida. Então vamos ao texto, João, capítulo 6, versículo 22, que diz assim: No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar,
notou que ali havia apenas um pequeno barco, que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Então, aquela multidão que havia testemunhado do milagre da multiplicação dos pães, que havia se alimentado daqueles pães, toma consciência do fato de que Jesus não estava mais ali, que ele havia partido, que ele havia, de alguma maneira, cruzado o mar da Galileia. Então, o texto prossegue dizendo: entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades. Muito provavelmente, barcos chegaram de Tiberíades para trazer a multidão que se encontrava do outro lado do mar da Galileia, sabe? Quer dizer, com o propósito de trazer essa gente que se encontrava do outro lado do mar da Galileia para a parte ocidental do lago. Então, aqueles barquinhos, quer dizer, aqueles donos daqueles barcos, entendendo que aquilo ali representava uma grande oportunidade de ganhar algum dinheirinho, sabe? Cruzaram o mar da Galileia e ali ofereceram transporte. Essa é a interpretação que me parece mais razoável do texto. E ofereceram transporte para aquela gente, porque caso contrário eles teriam que fazer uma caminhada de aproximadamente 16 quilômetros, andando, portanto, pela parte norte do mar da Galileia. Então, aqueles barquinhos chegaram e aquelas pessoas entraram nos barquinhos. Então, perto, olha só o que o texto diz, perto do lugar onde comeram o pão, depois que o Senhor deu graças. Portanto, é uma nota alusiva ao milagre da multiplicação dos pães. Vamos tentar, portanto, pensar no que se passava na cabeça daquela gente. Aqueles homens e mulheres estavam encantados com o que haviam visto e se depararam com um motivo de esperança. Provavelmente, nós estamos para entrar numa nova fase da história da relação de Deus com o seu povo. Porque estamos diante de um homem que é capaz de resolver um problema humano básico, que é o do acesso ao pão, do suprimento de uma necessidade elementar da espécie humana. E se ele é capaz de fazer isso de modo milagroso, o que mais, portanto, ele poderá nos oferecer? Então, eles estavam, assim, de fato, impressionados com tudo que havia acontecido, certos de que o milagre ocorrera. Então, o texto diz que aqueles barquinhos chegaram, que eles chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois que o Senhor deu graças. Portanto, uma extraordinária manifestação do amor de Cristo, do poder de Cristo, que causou profundo impacto naquela gente. Agora, veja, o que Jesus tensionava é causar no espírito daqueles homens e mulheres por meio daquele milagre. Essa é uma pergunta central. E como que aquela gente interpretou o que ocorrera? Quantos ali compreenderam a lição espiritual mais profunda? O que os motivou a entrarem naqueles barquinhos e se dirigirem para o outro lado do mar da Galileia a fim de se encontrarem com Cristo? Todas essas perguntas serão respondidas pelos versos subsequentes, e elas são de fundamental importância para que entendamos o que Deus quer nos comunicar por meio dessa passagem, dessa narrativa, dessa descrição de fatos históricos. Então o texto declara assim: quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, portanto, aquelas pessoas tomaram consciência do fato
de que aquele homem extraordinário, aquele operador de milagres e seus amigos haviam partido. E, é claro, diante de tais acontecimentos, quer dizer, tudo que aquela gente queria era estar na companhia de Cristo. Era simplesmente o acompanhar para ver para onde tudo aquilo haveria de levar a todos. O que estava para acontecer? Era um povo familiarizado com o milagre em razão das narrativas do Antigo Testamento que apresentam feitos fantásticos operados pelos grandes personagens do Antigo Testamento. Então, eles sabiam que fazia parte dessa história essas manifestações do poder de Deus, mediante as quais milagres ocorriam como sinalização da presença de Deus no meio do seu povo. E eles estavam vendo a reedição daquele passado, mas de uma forma assim que a todos impressionou profundamente, porque era um volume de milagres jamais encontrado em personagens do Antigo Testamento. É claro que quando você soma depois, no final dessa história toda, tudo que Cristo operou, a coisa se torna estonteante. Mas já aqui, eles se deparavam com alguma coisa inusitada. Inusitada. Então, impressionados com tudo que havia acontecido, o texto diz, olha, quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos, os barquinhos que haviam chegado de Tiberíades, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, quer dizer, que era a cidade de Jesus, onde Jesus morava, à procura de Jesus. Vamos lá. Primeiro, foram até a parte oeste do Mar da Galileia, para ter um encontro com Cristo. Viram os milagres. Percebendo que Jesus não estava mais entre eles, entraram naqueles barquinhos e voltaram para a parte ocidental do Mar da Galileia. Se dirigiram para Cafarnaum. Com que objetivo? Essa resposta é central. Com o objetivo de encontrarem Jesus. Então, você imagina, um repórter ali, naquele momento, vendo toda aquela movimentação e perguntando para alguém, olha, o que está em curso? Por que tanta gente se dirigindo tão cedo para Cafarnaum? Porque todos nós queremos estar na companhia de Jesus. Quem olha para isso pode ser movido à convicção de que o avivamento chegou. De que o Espírito Santo está operando de modo profundo no coração daquela gente. Porque, veja, era uma movimentação física real. Era uma busca consciente, deliberada, de estar na companhia de Jesus. Então, aqui nós somos remetidos para esse grande tema. Sabe? O que motiva os seres humanos a buscarem a Cristo. E aquilo sobre o que essa passagem trata é central. Por que é central? Porque essa passagem nos ensina que o Cristo real pode ser buscado por motivos diferentes. Vamos lá. É possível pessoas procurarem um Cristo que não existe. Quer dizer, foi apresentado para essa gente um Cristo que não tem a mínima relação com o Cristo revelado pelo Novo Testamento. Contudo, pregadores estão usando o nome de Cristo. E pessoas estão, sendo assim, levadas a crer
que o Cristo que esses pregadores anunciam é o Cristo real. Contudo, quando um exame acurado é feito da pregação desses pregadores, chega-se à conclusão que eles estão apresentando para essas pessoas um Cristo que não existe. Sendo assim, numa leitura espiritual de um acontecimento como esse, poderíamos dizer que o mundo das trevas desviou homens e mulheres do Cristo real por meio da apresentação de um ídolo chamado Cristo. Pessoas, portanto, podem estar mantendo uma relação idólatra com Cristo. Você está entendendo o ponto? Porque se o que essas pessoas estão procurando não é o Cristo real, apenas mantém relação com a palavra Cristo, porém esvaziada do seu conteúdo, do conteúdo que é emprestado pelo Novo Testamento, essas pessoas estão numa relação idólatra com um ídolo chamado Jesus Cristo. Agora, o que esse texto nos revela é uma outra coisa. São pessoas procurando o Cristo real. O Cristo verdadeiro se manifestou a essas pessoas e mesmo assim, em razão de uma enfermidade espiritual, de uma incapacidade de discernir espiritualmente o conteúdo da revelação, elas criaram uma fantasia. Desenvolveram por conta própria, veja, expectativas irreais sobre Cristo, enganando a si mesmas. Você está entendendo o ponto? O Cristo verdadeiro foi apresentado a essas pessoas. É um quadro, é uma situação diferente daqueles que se desviaram de Cristo ou que não tiveram encontro com Cristo porque passaram a se relacionar com um ídolo chamado Cristo, pois foi apresentado a essas pessoas um Cristo que não existe. A palavra Cristo está sendo usada, porém, o seu conteúdo é diametralmente oposto ao conteúdo da pregação dos apóstolos, do que foi revelado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, aqui, o Cristo verdadeiro se manifestou. Só que condicionamentos impostos pelo pecado levaram essas pessoas a procurarem o Cristo real pelo motivo errado. Então, isso é o que chama a atenção do leitor atento das Sagradas Escrituras nessa passagem. Se não, vejamos. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, qual Jesus? O Jesus verdadeiro. O Filho de Maria, o Filho de Deus, que havia operado milagres na companhia dos seus apóstolos. O Verbo que se fez carne, a luz do mundo. Eles estavam procurando o Cristo real. Então, quando viram que ele não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Cristo. Presta atenção. Partiram para Cafarnaum à procura de Cristo. Então, vamos parar para pensar. Eu espero que você esteja entendendo o ponto onde eu quero chegar. Olhe para um templo num domingo de manhã, no domingo à noite, superlotado. Pode estar ocorrendo nesse templo, nessa instituição religiosa, nessa igreja, o mesmo fenômeno. Se você chegar ali, verá pessoas procurando Cristo. Se você perguntar para elas por que vocês estão aqui, porque a palavra de Cristo é pregada.
Agora, pode estar em curso ali esses dois enganos diabólicos. Oh, meu Deus, eu gostaria de usar uma outra palavra, não é essa. Essas duas falsificações diabólicas, esse que é o ponto. Quer dizer, repito, olhe para o templo cheio. Você chega e pergunta para cada pessoa que está sentada ali naqueles bancos: o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui por causa de Cristo. Mas se você for perguntar para essa pessoa quem é Cristo, você chegará à conclusão que ela foi levada a crer na palavra Cristo, mas não no Cristo da Bíblia. Agora, pode acontecer dessa pessoa estar num lugar onde o Cristo verdadeiro é anunciado e, contudo, em razão de uma cegueira imposta pelos seus interesses pessoais egoístas, dessa pessoa estar procurando o Cristo real em razão daquilo que não corresponde ao que de mais importante ele tem a oferecer aos seres humanos. É isso que eu gostaria que você entendesse. Vamos ao texto novamente, olha lá. E tendo encontrado no outro lado do mar, veja só, encontraram a Cristo. Isso é uma coisa impressionante. Atravessaram o mar, foram de um ponto ao outro, chegaram em Cafarnaum e encontraram Jesus. Jesus se deixou encontrar por aquelas pessoas. E quando encontraram o Senhor Jesus, fizeram uma pergunta. Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Porque elas não entenderam o que havia ocorrido. E não podia passar pela mente dessa gente que Jesus havia chegado a Cafarnaum cruzando o mar da Galileia a pé, por sobre as águas. E o impressionante é que Jesus não responde a pergunta daquelas pessoas e não faz menção do modo mediante o qual ele cruzou o mar da Galileia. Porque aquelas pessoas estavam fazendo a pergunta errada, motivadas por uma motivação que não correspondia ao que Jesus esperava a elas oferecer. Veja, o que essa passagem quer nos ensinar é que nós não apenas precisamos estar atentos ao fato se estamos procurando o Cristo real ou não. Deixa eu reformular a frase. Olha só, o que essa passagem nos ensina, em primeiro lugar, é que nós precisamos estar preocupados com o fato de se estamos procurando o Cristo real ou não. Então, essa é uma pergunta essencial. Com qual Cristo você e eu estamos nos relacionando? Essa é uma pergunta fundamental. Agora, em conexão a ela, uma segunda. Com que motivação nós estamos procurando a Cristo? O que nos move a ir na sua direção? Por que estamos envolvidos com o cristianismo? Então, observe que a pergunta é feita. Mestre, quando o Senhor chegou aqui? E aí, respondeu Jesus. É impressionante o que ele faz. Porque, vamos dizer o seguinte, ele ganhou seguidores, mas não era do seu interesse, de acordo com essa passagem, ter uma numerosa multidão
o seguindo pelo motivo errado, buscando nele o que ele não tem de mais especial a oferecer. Olha a resposta que Cristo dá. Em verdade, verdade lhes digo, que vocês estão me procurando. Eu os vejo envolvidos com o culto. Eu os vejo dando dízimo, eu os vejo participando das vigílias, das reuniões de oração, dos grupos pequenos. Eu os vejo interessados em teologia. Eu os vejo falar calorosamente sobre religião. Em verdade, verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais. Quer dizer, preste atenção. Vocês estão me procurando não porque viram sinais. Aquela gente havia visto os sinais, mas não havia interpretado corretamente os mesmos. Elas viram os sinais, as obras milagrosas, como formas de Cristo suprir as necessidades humanas. Você está entendendo o ponto? Mas não como evidências de que quem estava ali era o Filho de Deus, o Messias, que havia sido enviado pelo Pai para a redenção dos seres humanos. Voltemos ao texto, preste atenção. Em verdade, verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais. Aí talvez você esteja dizendo, mas Antônio, calma aí, eles estavam procurando a Jesus porque viram os sinais. Como que Jesus está dizendo que eles não estavam procurando a ele porque viram sinais? Porque, veja só, na verdade, aquela gente toda estava procurando a Cristo porque viu milagre que atendia necessidades humanas gravíssimas, seríssimas. Veja, contudo, aqueles milagres tensionavam convencer as suas testemunhas de que quem estava ali era o próprio Filho de Deus. Então, havia a intenção ali, da parte de Cristo, da parte do Pai, de não apenas curar o enfermo, libertar o oprimido, alimentar o faminto. Tudo isso causava regozijo a Cristo, de ver pessoas se livrando do seu sofrimento. Contudo, aquelas ações eram sinais, a fim de que aquelas pessoas fossem convencidas racionalmente de que Jesus era o Messias, o Salvador, o Redentor do ser humano. Então vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães. Então, o que os impressionou não foi o sinal. O Pai botar o selo sobre a minha pregação. Como é que a coisa funcionava? Cristo pregava e o milagre acontecia. E o Pai dizia, eu estou com ele. O milagre tinha como meta precípua selar a pregação de Cristo. Cristo pregava e o paralítico saía andando. Era o selo do Pai sobre a pregação de Cristo. Uma obra que só podia ser operada pelo Pai. Só que aquela gente toda não viu sinal, viu pães multiplicados, que saciou sua fome e que despertou nelas, portanto, o interesse por algo mais. Estamos diante de um outro Davi, só que muito mais extraordinário, que conquista o pão não por meio de guerra, sabe, mas que pela sua palavra faz o pão ser multiplicado.
Então, o que vem por aí é a restauração de todas as coisas, é um novo mundo. Um mundo de fartura. Agora sim nós vamos viver na plenitude da terra que mana leite e mel, que foi prometida pelo Pai ao povo de Israel. E aí Jesus vira-se para aquela gente e diz: vocês não viram sinais, mas sim, a única coisa que vocês conseguiram enxergar foram os pães, e vocês ficaram satisfeitos. Vocês se fartaram de pão. E aquilo tudo os fascinou e despertou o seu interesse por mim. Opa, calma aí, aqui nós temos que fazer uma pausa. Aqui nós temos que fazer uma pausa seríssima. Porque essa passagem está falando de benefícios que podemos auferir dessa relação com Cristo, que são comunicados por Cristo. É claro que o envolvimento com Cristo pode representar a solução para problemas graves que nós estamos enfrentando nesse presente momento das nossas vidas. É claro que pode trazer o contato com Cristo alívio para os nossos tormentos temporais, para as dores que vivenciamos nesse mundo. São muitas as consequências periféricas desse encontro com Cristo. Deixa eu dar um exemplo. Até os meus 20 anos, eu disse isso recentemente em algum lugar, eu não lia. Eu não tinha interesse por literatura, não tinha interesse por música clássica, por artes em geral. Minha vida, simplesmente, ela se mantinha focada em alguns poucos prazeres. Quando eu olho para trás, com toda sinceridade, eu digo para você, sem querer me depreciar, mas era uma vida próxima da vida dos animais. Era uma vida totalmente voltada para a satisfação dos meus instintos. Havia coisas bonitas, claro, né? Desejo de me relacionar com alguém e amar. Mas era isso, basicamente isso. Eram os esportes que eu amava, o contato com a natureza, tal, o fascínio pelo sexo oposto. Minha vida se resumia a isso. Com 20 anos eu conheço a Cristo. Há um desabrochar. Sabe, foi um novo nascimento para tudo. Aí eu me pego interessado por literatura, passo a me preocupar com o campo do conhecimento da filosofia e história geral, e me sinto na necessidade de aprender um outro idioma e resolver os seríssimos problemas que eu tinha com a minha própria língua. Eu tinha grande dificuldade de escrever, interpretar corretamente o texto e me comunicar num bom português. Eu me lembro que logo no início da conversão, minha mulher, que teve uma formação de ensino fundamental, de ensino médio muito boa, eu vim de escola pública, ela frequentemente me corrigia, sabe, dizendo, olha, não é assim que se emprega essa palavra e tal, se não me falha a memória, alguma coisa do nível do menos gente. Dela falar, não é menos, não existe, sabe, alguma coisa nesse nível, sabe, não é problema, é problema. Quer dizer, você está com dois problemas, então. Sabe? Não apenas o problema que está enfrentando, mas a forma como você pronuncia a palavra. Então, o meu contato com Cristo representou para mim um despertamento intelectual para a vida. Passei a me preocupar com política. Meu Deus, a vida se tornou muito mais rica. Muito mais rica. Sabe? Até nessa área da sexualidade houve uma mudança extraordinária, que até hoje me marca, sabe? De não conseguir mais dissociar sexo de amor. Isso foi muito legal de respeitar a santidade do sexo oposto e não usá-lo. Tudo isso foi fruto do contato com Cristo. Agora,
aquilo que eu posso obter na vida por outros meios. Não unicamente através do contato com o Evangelho. Você está entendendo o ponto? Se eu tivesse nascido numa família diferente, eu fui criado numa casa onde não havia livros. Então tudo isso se refletiu na minha vida. Sabe? Depois de convertido, e especialmente depois do Ministério Sagrado, eu tive que trabalhar muito duro para tapar os buracos da minha formação intelectual. Não foi fácil. E até hoje eu sinto as consequências do desperdício desses primeiros 20 anos de vida. Sabe? Que eu não soube usá-los para o meu desenvolvimento pessoal. Agora, se eu tivesse nascido num outro país, numa outra família, ou por algum motivo eu tivesse caído numa escola melhor, com professores que me estimulassem a ler, minha vida teria ganhado outro rumo. Ainda que eu não tivesse me envolvido com o Evangelho. Portanto, aquilo que Cristo comunica, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Há consequências práticas, concretas, objetivas desse nosso encontro com Cristo para todas as áreas da nossa vida. É um toque, de um milagre que ocorre em cada, vamos assim dizer, departamento da nossa existência. Tudo ganha brilho, tudo ganha viço. Nós passamos a ter um interesse real pelas coisas, porque em tudo nós vemos magia, em tudo nós vemos graça, em tudo nós vemos santidade, a manifestação do amor de Deus e o que podemos fazer e que é útil para a nossa vida, para a humanidade, para a promoção do reino de Cristo. Então, quer dizer, a vida ganha um outro brilho. Agora, aquilo que exclusivamente Cristo pode oferecer. E somente, quer dizer, aquilo que somente Cristo pode comunicar. Vamos ao texto. É isso que ele quer dizer. Olha o que ele afirma. Trabalhem, não pela comida que se estraga. Eles estavam trabalhando. Por que eles estavam trabalhando? Porque foi alto investimento de energia, sair de Cafarnaum, ir por outro lado do Mar da Galileia, passar o dia ali ouvindo Cristo, aquela gente toda disposta a passar fome. Estavam lá sem ter o que comer. Se não fosse o milagre da multiplicação dos pães, aquela gente não teria sido alimentada, teria voltado de estômago vazio para casa. O próprio Jesus falou, essa gente pode perecer pelo caminho, vai ter que fazer uma longa caminhada, e está faminta. Jesus multiplica, portanto, os pães. E depois essa gente é encontrada cruzando o lago, ou o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, no sentido contrário, a fim de ter um encontro com Cristo. E Cristo diz, vocês realmente trabalharam duro, mas pela comida que se estraga. Olha, isso aqui tem uma consequência seríssima, seríssima para uma ala da igreja que é muito simpática às bandeiras de linha mais progressista. Não posso generalizar, mas também não posso deixar de denunciar essa enfermidade espiritual. De nós, então, resumirmos o que Cristo tem a oferecer aos seres humanos a esse tipo de coisa. Daquilo que atende uma necessidade vital, sabe? Porém, temporal. Trabalhem não pela comida que se estraga. É claro, o próprio Cristo havia dito. Eles precisam do pão, senão vão desfalecer pelo caminho. Jesus não está criando ascetas. Jesus não está chamando, portanto, a humanidade para o menosprezo pelo sustento material da vida. Sabe? Na oração do chamado Pai Nosso, ele menciona o pão. Peçam o pão
Isso é uma necessidade básica que o pai quer suprir e de modo que o seu suprimento seja transformado em motivo de gratidão. Agora, vocês não podem se dedicar nessa relação comigo exclusivamente a esse tipo de coisa, de se relacionarem comigo a fim de terem suas necessidades básicas temporais supridas. Ele diz: trabalhem não pela comida que se estraga. O que ele quer dizer com comida que se estraga? Não é a comida que comunica a vida eterna. Não veja, ele está falando o seguinte, que vocês não se dediquem a essa comida que vai parar no vaso sanitário, que se transforma em bolo fecal, que não dá vida ao corpo, ela mantém o corpo. E é claro, permite que o corpo sirva a Deus, permite que o corpo tenha energia para ler a Bíblia, para orar. Não estou negando, certamente nós podemos imaginar Jesus dizendo isso, deixando isso claro, subentendido. E se alguém ali perguntou alguma coisa para os discípulos depois dessa mensagem, certamente os discípulos disseram: olha, não está longe de, com essa mensagem, ele negar a realidade do pão e o seu valor e a manifestação do amor de Deus no suprimento dessa necessidade básica. O que ela não pode é se transformar no motivo da busca. E essa é uma denúncia que nós temos que fazer. Quando Jesus é usado como bandeira política. Então você vê Jesus multiplicando os pães, aí você é levado a dizer: veja o seu interesse, portanto, nos pães e, portanto, veja, consequentemente, quanto que a igreja, numa passagem como essa, é chamada para suprir a necessidade do pão, lutar por uma justa distribuição de renda. Eu acho isso tudo lindo. Eu acho isso tudo santo, tudo sagrado. Mas Jesus não vê exclusivamente para isso. Ele diz: isso aí é periférico do ponto de vista do que eu tenho a oferecer para os seres humanos. Mesmo isso, olha que ele está falando de pão. Ele não está falando de uma casa de praia em Búzios ou em Angra dos Reis. Ele não está falando sobre uma casa de campo em Itaipava ou sei lá, ou Teresópolis. Ele não está falando sobre aquilo sem o que nós podemos viver. Ele está falando sobre pão. Mas mesmo quanto a algo tão vital para a preservação das nossas vidas, mesmo quanto a isso, ele diz: não me procurem exclusivamente por isso. Se vocês o fizerem, vocês estarão se relacionando comigo a partir de uma motivação equivocada. Olha o que ele diz: trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Então, ele fala sobre duas comidas. Ele está dizendo o seguinte: há uma que vocês acabaram de ingerir, que dá energia momentânea ao corpo, mas que não o impede de envelhecer e morrer. Agora, há uma outra comida. É a comida do Espírito, que permanece para a vida eterna. Essa é imperecível. Quem dela se alimenta tem as suas necessidades pessoais, existenciais, intelectuais, morais, emocionais, espirituais supridas. É uma comida que, uma vez ingerida, olha esse elemento de apropriação, de você tornar Cristo visceralmente seu. Sabe? É uma comida que, uma vez ingerida, introduz o ser humano na vida eterna, o impede de morrer eternamente. É a comida, olha lá o que ele diz, que permanece para
a vida eterna. Então não há mínima dúvida. Não há mínima dúvida que nós não podemos ocultar da nossa pregação esse fato. Ele veio para conceder o dom da vida eterna. Ele veio, veja, ele veio para se oferecer a si mesmo por nós como propiciação pelos nossos pecados. Ele, portanto, há a fome que o corpo sente e o desespero que experimentamos quando a nossa energia se esvai por falta do pão. Mas há também uma fome de outra natureza. É quando você não encontra mais sentido em nada nesse planeta. Quando você se sente num vácuo existencial. Quando também você percebe, veja só, uma fome de perdão. Sabe, que você é pecador. Que é um histórico de gestos, de motivações egoístas na sua vida. Que você precisa do perdão, que se você morrer hoje, você morreria sem a certeza de ter alcançado a vida eterna. Que você precisa se reconciliar com o Pai e não tratá-lo mais com indiferença ou torná-lo assim um apêndice da sua vida. Você está entendendo o ponto? Trabalhem por essa comida. Observe que ele fala sobre uma labuta no mundo espiritual. A salvação é gratuita, sem a mínima dúvida, é recebida pela fé. Olha aquele ladrão, o que ele fez? Quantas esmolas ele deu? Quantos orfanatos ele construiu? Quantas pessoas ele levou a Cristo? Nenhuma obra, apenas arrependimento e fé. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, pura graça do início ao fim. É isso que Deus tem a nos oferecer. Agora, pode acontecer, veja, de você não ter essa fé, não ter passado por uma experiência de arrependimento, de Cristo não ser excelente aos seus olhos, do nome dele, quer dizer, do ato de você ouvir o nome dele não causar doçura no seu coração. Se esse é o seu caso, cabe a você trabalhar, não para obter a vida eterna, mas trabalhar duro, sim, para que, pela graça divina, você seja encontrado arrependido dos seus pecados e absolutamente confiante na promessa do Evangelho de que todo aquele que crê tem perdão de pecados. Você está entendendo? Veja só, esse trabalho envolve o seguinte. Primeiro, o trabalho de você chegar ao ponto de se arrepender e crer. Ora, se você se sente alheio a tudo isso, não tem afeto por Cristo, sabe? Você sabe da existência disso tudo, mas não se sente dentro dessa história, se cabe a você bater a porta. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Essa é a promessa. E você pedir, Senhor, eu não quero crer que eu creio. Eu não quero crer que eu estou bem quando eu estou mal. Senhor, concede a mim fé, que é um dom. É um presente seu, então cabe você aclamar. E aí, a partir do momento que essa fé é implantada pelo Espírito no coração, aí não tem mais trabalho. Aí veja só, nesse exato momento, não entra trabalho, não entra o suor do rosto, é apenas comer o pão que lhe é oferecido. E aí então você abrir bem a boca, comer desse pão e dele se fartar para a vida eterna. E aí sim, a partir da obtenção dessa vida, uma outra espécie de trabalho. Não é o trabalho para você impressionar a Deus com suas boas obras, mas é o trabalho da gratidão, sabe? Da vida dedicada ao reino dos céus em razão desse amor gracioso que Cristo revelou ter por você. Portanto,
Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna. Procure em Cristo o imperecível. Sabe que adianta você, em razão do contato com o cristianismo e do desenvolvimento das virtudes cristãs, como, por exemplo, a temperança, como vai longe aquele que tem domínio próprio. Aquele que sabe estabelecer metas, perseguir seus objetivos, sabe? Perseverar nas lutas, sabe? Encarar os obstáculos e partir na direção dos seus sonhos. Isso é uma coisa extraordinária. Isso pode fazer com que uma pessoa enriqueça. Agora, uma coisa é você pegar esse dinheiro todo, fruto do contato com as virtudes cristãs, e pronto, sei lá, ir para algum lugar do mundo, cruzar o planeta, você passou a ter dinheiro para isso. Mas de que vale você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale você ser encontrado nos Alpes suíços? Ou, sei lá, numa praia da Indonésia? Ou num outro lugar paradisíaco qualquer? E não ter alma para perceber o mistério. Alguma coisa que está para além do pôr do sol, que está para além do reflexo do sol na água do mar, da noite enluarada, da majestade de uma montanha coberta de neve. Sabe? É alguma coisa que você não tem palavras para traduzir. É um mistério. É o gozo da presença de Cristo. Sabe? E outra coisa. E a maravilha é essa. Que o cristianismo proporciona graça para nós não precisarmos sair do nosso quarto para encontrarmos felicidade. Ali no seu cantinho humilde da sua casa, você pode fechar a porta e ali orar ao Pai que está em secreto. E o Pai que o vê em secreto, o recompensando com a manifestação do seu amor. Então, busque o Cristo real. É o Cristo da Bíblia. Confronte o Cristo da tradição que você herdou com o Cristo das Sagradas Escrituras. Você pode ter sido levado a crer num Cristo que não existe. Mas não apenas isso. Procure o Cristo verdadeiro pelo motivo correto. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte: eu não apenas quero que você conheça minha identidade, mas que você se relacione comigo como que eu gostaria de ver você se relacionar. Que você me procure em busca do que de melhor eu tenho para lhe oferecer. E o que de melhor eu tenho para lhe oferecer é o perdão de pecados, é a restauração da sua comunhão com o Pai, é a vida do Pai na sua alma, é o consolo nas lutas, é a presença do meu espírito nos momentos de provação, é o resgate do encanto pela beleza da vida, por mais penosos que sejam os dias vividos pelos seres humanos debaixo do sol. Que você trabalhe, portanto, para buscar o Cristo verdadeiro e com o objetivo de encontrar nele aquilo que ele mais quer lhe dar. Vamos orar? Pai Santo, essa passagem mexeu muito com o nosso coração. Cristo quer nos dar a vida eterna. Cristo quer nos dar a Ele mesmo. Cristo não quer apenas nos botar perante uma mesa farta. Meu Deus, que verdade! Ele quer ser
oferecido como alimento a nós, quer ser digerido por nós. Senhor, que nos alimentemos de Ti. Senhor, permita-nos ingerir desse pão, sentir o seu sabor e provar desse poder eterno que torna o homem agradável a Deus. Faz assim, Senhor. Concede-nos graça para trabalhar, Senhor, pelo que de mais importante o Senhor tem a nos oferecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, olha só, hoje vocês estão vendo que eu estou usando de um expediente que nem sempre eu uso. Hoje eu estou usando de uma mensagem gravada. Vocês me verão mesclar mensagens em tempo real com mensagens gravadas. Quando gravadas, elas sempre estarão tão somente disponíveis no horário das 7 horas da noite, no domingo, tá bom? E eu espero que você tenha sentido a presença do Espírito de Cristo nessa forma de comunicação, tá bom? Olha, eu quero lhe dizer que estou dando início a um projeto que está mexendo com toda a minha alma, que é o Clube do Livro. A ideia é de nós lermos juntos. Então, nós vamos pegar algumas das obras mais importantes da história do cristianismo, algumas obras entre as mais importantes da história da humanidade, e vamos ler juntos, sabe? E tudo isso numa perspectiva cristã. Então, eu começarei em junho a primeira edição do Clube do Livro. Há 15 obras que nós vamos examinar. Eu vou ter 2 edições por ano. A primeira agora, de junho até dezembro, depois uma outra de janeiro até julho. Tá bom? Estou apaixonado, porque eu vou ver pessoas tendo acesso a obras extraordinárias. Algumas que os irmãos não teriam acesso se não fosse dessa maneira, porque nem todos dominam inglês, francês, espanhol, há obras que não foram traduzidas, aí essas não vão fazer parte desse trabalho de leitura conjunta, tá bom? Compartilhada. Mas as que estão em língua portuguesa, livros que ainda estão aí à disposição, que podem ser adquiridos, esses nós vamos ler juntos. Eu espero no mínimo 10 por semestre. Vamos ler juntos e assim dar um salto na nossa vida intelectual. E eu vou procurar sempre fazer de uma maneira simétrica, de modo que a gente leia teologia bíblica, teologia sistemática, apologética e filosofia, sociologia, antropologia, história geral, psicanálise, e assim, portanto, nós vamos tentar tapar as lacunas da nossa formação intelectual progressivamente juntos, tá bom? Olha só, eu criei um grupo de WhatsApp, é um grupo de curta duração. Você vai ver o link na descrição desse vídeo. Se você quiser fazer parte do Clube do Livro, se inscreva ali que você vai ficar sabendo de tudo que está sendo feito como preparo para a primeira edição e o lançamento, a abertura das inscrições para o Clube do Livro. Tá bom? Se você quiser fazer parte dessa lista, é só entrar ali. Eu vou abrir vaga num dia, que ainda está para ser definido, e vou apresentar uma data para o fechamento das inscrições. Não vai ser possível uma pessoa entrar quando ela quiser, tá bom? Então, vai ter data para início e data para final das inscrições. É isso, tá bom? Dê uma olhada depois ali no grupo, tá bom? E eu vou estar falando muito sobre isso nos próximos dias. Também quero dizer que a rede de pequenas igrejas precisa das suas ofertas. E estamos num mês bem apertado, sabe? Eu soube pelo tesoureiro que não deu para cobrir todos os gastos. Isso significou pastor não receber o que estava recebendo. Então, contamos com sua fidelidade. Aqui vai o Pix da rede de pequenas igrejas. É pixrpi22@gmail.com. Você sabe também que eu tenho um ministério de ensino pelas redes sociais. Se você puder contribuir com Palavra Plena, aqui vai o Pix,
palavraplena@gmail.com. Vou repetir, palavraplena@gmail.com. Olha, não deixe de entrar no nosso grupo de Telegram da Rede de Pequenas Igrejas, que é o nosso principal órgão de comunicação interna. Não deixe de entrar ali, porque ali você também tomará conhecimento do que está em curso durante a semana, online. E lembre-se que no domingo nós temos 2 cultos que são transmitidos. O da manhã, com transmissão do Centro de Niterói, pelo canal da Rede Pequenas Igrejas, canal de YouTube, às 10h30 da manhã. E o da noite, com transmissão pelo o meu canal. Às vezes online e às vezes, como hoje, por meio de gravação. Tá bom? Durante a semana, os programas do Palavra Plena, sempre mensagens devocionais, que tem como objetivo nos encorajar para a vida, tá bom? E despertar encanto pelo Evangelho. E eu estou agora com uma exposição, na verdade são gravações de pregações na Igreja Betânia sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. E eu acabo nessas pregações falando sobre os meus conflitos com as igrejas evangélicas do país. Então, essas mensagens, são 13 ao todo, estão sendo postadas de segunda a sexta, às 5 horas da manhã. E, é claro, fica à disposição de todos em qualquer horário do dia. Tá bom? Vamos receber a bênção apostólica, encerrar esse culto. Pai Santo, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra. Como foi bom voltarmos no tempo e nos vermos ali no mar da Galileia, Senhor, e ouvindo o nosso Salvador falar com tanta franqueza, com tanto amor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus, tá bom? E até o próximo culto da Rede de Pequenas Igrejas. E se você não assistiu o culto da manhã, não deixe de assisti-lo, tá bom? E outro ponto, essa mensagem já está salva. Se você puder compartilhar o link com seus parentes e amigos, tá bom? Vai ser muito útil para a disseminação da palavra de Deus, porque acreditamos que a palavra de Deus foi pregada hoje, tá bom? Fique com Jesus e uma boa semana.